mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amada igreja, um bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. A palavra do Senhor nos convida à oração silenciosa. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso de número 9. Mateus, capítulo 21, verso de número 9. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos todos a uma só voz. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Vamos colocar o nosso celular no modo silencioso, para que nada possa tirar a nossa atenção desse momento tão importante. Louvemos ao Senhor ouvindo esse nosso prelúdio. É uma música muito, muito antiga, quer dizer, muito, muito antiga, né? 91, 92. E essa música, ela tem o significado onde o Senhor, que é Rei, que é Deus, nós reconhecemos o seu reinado. Então, entronizamos aqui não é no sentido de que nós estamos dando o trono a Jesus. Pelo contrário, uma vez que Ele é Rei, nós reconhecemos que Ele é soberano sobre nós. Oremos e preparemos-nos para cultuar ao nosso Deus. Irmãos, o momento de adoração é um momento, como falamos aqui, reconhecemos o reinado, reconhecemos a soberania, reconhecemos o poder de Deus sobre nossas vidas. Para nos preparar para este momento, leremos o texto que está em Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 18. Lucas 22, 14 a 18. Lemos de forma alternada. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós todos. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Como aqui falamos, né, no louvor anterior, que venha Jesus, né, ser entronizado, ser colocado em seu lugar, que venha o reino de Deus. Louvemos a Deus
com esse cântico Eu Vejo a Glória. Louvado seja Deus. Queria pedir para o presbítero Marcílio, de onde está, se puder fazer essa oração de adoração ao Senhor nosso Deus. Oremos. Amém. A igreja pode se assentar? Queridos, a palavra do Senhor nos convida nesta hora à confissão. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 9. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 9, assim nos diz a palavra do Senhor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Todos, A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Louvado seja Deus. É tempo de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Não permita que nada, nenhuma atitude sua ou atitude de alguém, não permita que nada tire de você esta bênção de estar sempre conectado, ligado ao Pai. Não permita, não entre naquela coisa. Antigamente era muito comum, em grupos de louvor, quando éramos adolescentes, né? Fulano agora vai conduzir o louvor. Aí o fulano dizia, não posso, hoje eu não estou bem. Aí vinha a ceia, não quero pegar o elemento, que eu estou em pecado. Isso para nós não existe, ao contrário. Nós entramos diante do Senhor, na presença do Senhor, para confessar os nossos pecados. É gesto de maturidade. Não é pedir perdão, é confessar. Dia tal eu fiz isso, está errado. Dia tal eu fiz aquilo, eu errei. Nós demonstramos nossa maturidade, nossa intimidade, nosso conhecimento da palavra, quando a Ele confessamos os nossos pecados.
Louvemos ao Senhor. Com este cântico, há um doce espírito aqui. E logo após louvarmos a Deus, aqueles que puderem, poderão ajoelhar-se, colocar-se diante do Senhor e confessar a Ele os nossos pecados. Cantemos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor, confessemos os nossos pecados.
Graças te rendemos, Senhor, pela bênção deste dia. Diante de ti agora, cada um de teus filhos confessa os seus pecados. Louvamos o teu nome, porque cada um de nós busca em ti a maturidade, a confiança, a entrega grande o suficiente para reconhecer individualmente cada um de seus pecados, de suas rebeliões contra o teu amor. Louvamos o teu nome porque só o Senhor é fiel e justo para perdoar pecados. Colocamos diante de ti a vida de todos aqueles que passam por problemas de saúde, que se encontram internados, hospitalizados. Também pedimos, ó Pai, por todos os que se encontram desempregados, buscando alocação no mercado de trabalho. Também pedimos-te, Senhor, que a cada dia tu abençoes as famílias, o núcleo base, o núcleo principal da nossa sociedade. Abençoa cada pai, cada mãe, cada avô, avó, tio, tia, sobrinho, sobrinha, todos aqueles que orbitam a formação de valores e caráter para as nossas crianças. Sê, Senhor, com o teu povo. Continua, Senhor, a dar visão aos teus filhos, para que se desapeguem deste mundo e para que possam cada dia mais focar os olhos naquilo que o Senhor prometeu e faz na vida dos teus discípulos. É a nossa oração a ti, agradecidos pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, traz para nós uma promessa da graça do Senhor. Leiamos todos a uma só voz. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo. Louvado seja Deus. Queridos, o Maurício, membro da nossa igreja, toma aqui o microfone, Maurício. Seu sonho sempre foi vir aqui na igreja e falar no microfone, né? Não, vem aqui, cara, vem aqui. O Maurício, membro da nossa igreja, no ano passado foi para a França a trabalho. Deus abençoa esta família, estão lá Carol, Lorenzo, Benício, e nessa história mais recente, nessa semana, a mãe do Maurício voltou para o Brasil e vai morar aqui. Não é isso, Maurício? E você retorna lá para a França terça-feira, mas em setembro está previsto voltar todo mundo. Beleza? Então, Maurício, por favor, você pode usar o microfone para falar um pouquinho à igreja? Bom dia. O pastor está me dando susto aqui, né? Para testar as ovelhas, né? Mas é muita saudade, Maurício. Graças a Deus, Deus deu uma oportunidade da gente voltar agora com a minha mãe. Para mim é um testemunho a gente poder falar isso. A minha mãe, ela tem mal de Parkinson, então ela foi comigo, né? Dependente, né? Então fui cumprir minha missão com a Marinha e minha missão com a minha mãe também, ao mesmo tempo, né? Então Caroline me ajudou muito, a família. Veio o Benício, um novo filho, de estar com 1 ano, e o Lorenzo cresceu, está com 6, e a gente veio caminhando junto lá. A dependência dela aumentou, e eu não conseguia responder a pergunta, como é que se a dependência dela aumentou, como é que ela voltaria para a casa dela. Eu passei por uma situação de como se eu estivesse abandonando ela, né? E uma situação de sentir um egoísmo, de parecer que eu estava trazendo ela de volta, e para poder aproveitar a Europa e passear. E com o tempo Deus foi respondendo essa pergunta difícil, porque a dependência dela aumentou e ao mesmo tempo aconteceram muitas coisas que mostravam que ela tinha que voltar. Então teve um asilo na Ilha do Governador que infelizmente faliu. 3 moças que minha mãe já conheciam ficaram sem empregos. Começaram a me telefonar: seu Maurício, quando é que volta a dona Eliette? A gente quer trabalhar para ela.
Outra coisa que aconteceu, a gente lá conheceu um neurologista brasileiro que dá aula para francês. Então isso mostra a qualidade do nosso pessoal, né? Ao contrário do que a gente sempre escuta falar, que o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, né? Então é um brasileiro neurologista que dá aula para francês lá. Trabalhava no hospital, no hospital público, o serviço público lá é um bom serviço. Não é totalmente público, tem uma coparticipação das pessoas que pagam também uma parte. E esse neurologista, eu conversei com ele isso em novembro. Poxa, doutor, estou querendo ver a situação da minha mãe voltar e estou me sentindo com egoísmo. Ele falou assim, realmente, você está tendo um egoísmo, mas o seu egoísmo não é esse não, o seu egoísmo é o contrário. Você quer manter a sua mãe ao seu lado, e isso que é o egoísmo, que você quer controlar a morte da sua mãe. Quem controla a morte não é você não controla nada. Então o seu egoísmo é manter ela ao seu lado. Ela tem que voltar para a casa dela, que ela já manifestou a vontade de voltar para o lar dela, para a pátria dela. Como é que o senhor sabe disso, né? Então, porque várias vezes que eu vou com ela no médico, ao final eu saio da consulta, deixo ela sozinha com o médico para ela ficar livre e conversar as coisas que ela quer. Então ele já sabia disso, eu também sabia, né? E aí, graças a Deus, para encurtar e deixar o pastor fazer o sermão dele, senão daqui a pouco eu vou atrapalhar a rotina da igreja, nós conseguimos, né, organizar as coisas com as moças que estavam desempregadas, que hoje estão desempregadas, e a gente não sabia se em setembro estariam, né, com a vontade da minha mãe voltar. Eu passando por cima desse egoísmo de querer a minha mãe ao meu lado para controlar a morte dela, que eu não controlo nem a minha, né, nem a dos meus filhos, e nem a de ninguém, né? E um testemunho que eu poderia dar agora é que, não sobre esse assunto, é que todos nós que estamos tendo a oportunidade de sair de casa, desfrutar da vida, poder ir numa padaria comprar um pão, acordar de manhã na nossa geladeira beber uma água, já está valendo, né? Cada um tem seus problemas financeiros, seus problemas jurídicos, familiares, etc. Mas para Deus não há problemas tão grandes, né? Para nós que temos fé. E a gente tem que, todo dia ao acordar, né, ter a certeza que mais um dia nos deu o Senhor. Então era isso que eu gostaria de dar esse testemunho, em função de eu estar vendo a dificuldade da minha mãe com a motricidade, por causa do mal de Parkinson, que é muito cruel, muito pesado. E uma frase que ela coloca, né, que é: a doença entra sem bater a porta, né? Então, para nós que estamos hoje aqui, e Deus ainda permite que a gente caminhe com as nossas pernas, podemos ver a luz do sol, ir numa padaria, vir à igreja, ir no supermercado, abençoar o taxista, em vez de pedir desconto, poder dar uma gorjeta. Eu acho que isso aí já está valendo para a gente, tá bom? Obrigado pelo susto, pastor. Falou que o coração falou um pouco. Irmão querido, essa igreja, graças a Deus, ela é assim. E às vezes nós pagamos o preço porque nós temos essa liberalidade. E as notícias são boas e realmente é verdade. Pela nossa vontade, nossos pais jamais morreriam, nossos filhos jamais morreriam, e nós morreríamos primeiro do que todo mundo para deixar todos eles bem. Mas, infelizmente, não é assim que Deus quer. Maurício, nós queremos orar por você. Gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé, estendesse a sua mão direita aqui à frente, como forma de abençoar o nosso irmão, que retorna depois de amanhã e em setembro retornará com toda a família. Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Nesta hora, pedimos ao Senhor que abençoes teu filho Maurício, que abençoes Carol, Lorenzo e Benício. Especialmente, que abençoes também a mãe do Maurício, que já está de volta ao Brasil, externando um desejo de estar de volta à sua casa, estando no ambiente que já lhe é conhecido. Nesse tempo onde tua filha trata a sua saúde, obrigado porque o Senhor a abençoou com todos os profissionais, a abençoou com todas as cuidadoras. Obrigado, ó Pai, porque não falta a tua filha suporte aqui no Brasil.
Abençoa Maurício. Obrigado porque iluminaste e abençoaste teu filho. E teu filho a cada dia mostra-se sensível à tua vontade e sensível a entender como tu falas. Abençoa seu retorno à França e em breve o retorno de toda a família ao Brasil. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. A igreja pode assentar-se. Convidamos o nosso coral, o coral Júlio de Oliveira, para que possa vir à frente, louvar ao Senhor com mais uma peça do Oratório de Páscoa 2022. Boa tarde, igreja. Ainda bem que está todo mundo atento. Queria ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Bom dia, igreja. As 7 últimas palavras de Cristo. Nós estamos apresentando essa obra. Cada domingo a gente apresenta um pedaço dela. Já apresentamos: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ó mulher, eis teu filho amado. Deus meu, por que me desamparaste? E hoje nós vamos apresentar: tenho sede, e Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Coloquemo-nos de pé, igreja. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E já com as nossas Bíblias abertas, antes de lermos a palavra do Senhor, oremos esta oração por iluminação com o nosso irmão presbítero Tiago Bolsas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, Te louvando, confessando nossos pecados, Senhor, e ainda mais ouvindo esta belíssima cantata, Senhor, que não é para nós, é para Ti, Senhor, feita com todo carinho pelo nosso coral, Senhor, que nos preparou agora, Senhor, para que possamos receber a mensagem que vem de Ti, mensagem que Tu colocaste na boca do pregador, Senhor, para que possamos receber a Tua instrução, Senhor, da forma que Tu queres. Te pedimos que abra nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes, para que possamos compreender mais da Tua palavra, da Tua vontade, Senhor, e botar isso em prática todos os dias de nossas vidas. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 54. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 54. Verso 54 até o verso 62, leamos de forma alternada, e o versículo 62 leremos todos a uma só voz. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A igreja pode assentar-se, muito obrigado. Vivemos hoje uma cultura chamada cultura do cancelamento. Hoje, dependendo do que você fizer, dependendo do que você falar, dependendo de quem você for, dependendo do que você professar, você é simplesmente cancelado. Primeira pessoa a ser cancelada na história da humanidade, você se lembra quem foi? Lembram-se? Lembra não? É óbvio quem foi. Você se lembra da primeira pessoa que foi cancelada na história da humanidade? Começa com quem? Quem? Não, antes. Antes. Começa com D e termina com Eus. Deus foi o primeiro a ser cancelado, porque fez algo de bom. Só disse o que era para fazer e uma coisa que não podia. Aí veio outro. Falou outra coisa. O que aconteceu? Adão e Eva foram para o lado da serpente, comeram do fruto, abriram seus olhos, reconheceram que estavam nus, e o que eles fizeram? Vamos confessar nosso pecado ao Senhor, quem sabe Ele alivia. Foi isso? Negativo. Agora virou a chave. Vamos fazer roupa e na hora que Ele aparecer, nós vamos nos esconder.
Primeiro cancelamento foi esse, amigo. Agora, nós vivemos isto. A palavra utilizada ultimamente tem sido essa, cancelamento, mas, historicamente, sempre tivemos que lidar com um tema que são as falsas acusações. No vernáculo jurídico, as denunciações caluniosas. E eu quero contar uma história para vocês aqui, de algo que aconteceu comigo, quando eu estava do outro lado da história. Havia no nosso seminário, no ano de 2000, uma igreja que tinha um potencial maravilhoso lá em Campinas. Ela estava indo muito bem, tinha um trabalho com jovens maravilhoso, tinha um seminarista que lá trabalhava, e eu era a véia, eu era o companheiro de quarto desse seminarista. E esse seminarista, um indivíduo hiper ultra carismático, gente boníssima, agregador, catalisador de pessoas, e nós nos tornamos muito amigos. Era uma amizade impressionante, era como se fosse um irmão para mim. E aconteceu que ele chega para nós, lá pelo meio de agosto, e diz o seguinte: estão querendo tirar o meu lugar na igreja. Falei, como é que é? Rapaz, eu sou seminarista, estou no meu último ano, e a igreja me quer, mas na verdade o pastor e o conselho querem fulano de tal. Falei, mas fulano de tal é teu colega de classe, é daqui do seminário. Pois é, Anderson, você vê como é que são as coisas, e eu estou triste, abatido, a igreja está em crise. No resumo, aquilo foi crescendo. Eu estava no segundo ano do seminário, com 20 anos. Com 20 anos nós só temos uma certeza, que nós sabemos tudo do mundo. Essa é a nossa única certeza. Depois a gente percebe que não sabia tanta coisa assim. Mas com meus 20 aninhos, lá no seminário, em um dado momento descobrimos que aquele indivíduo que era o desejo do conselho e do pastor ia pregar naquele domingo à noite. Ele não viajou para a terra dele, ficou lá no seminário, e aí passando pelo corredor no internato, na parte da tarde, estava ele sentado no chão, barba por fazer, cabelo também desgrenhado, com a Bíblia na mão, e eu passei, olhei para ele, ele olhou para mim com uma cara assim, né? Só falta você. E eu olhei para ele e disse: fulano, você não tem vergonha do que você está fazendo? Uma igreja que ama meu companheiro de quarto. Eu estou lá, todo domingo eu vejo, a mocidade ama esse rapaz, e você está querendo tomar o lugar dele. Você com um potencial enorme, com tanta gente na IPB que te conhece, você não tem vergonha, não? E ele calado estava, calado ficou. E eu disse: você devia ter vergonha dessa sua postura. E não vou ficar com pena, que você está desse jeitinho aí para a gente se apiedar de você. Mas quem te conhece, que te compre. E fui embora. E ele pregou de noite, lá estava eu para ouvir o sermão. Pregou de noite, o sermão foi maravilhoso, diga-se de passagem. E ele pregou de noite, voltamos para o seminário, terminou o ano. Esse meu companheiro de quarto formou-se, voltou para a terra dele, eu voltei para o Rio de Janeiro. Quando chegou no mês de janeiro, recebo um telefonema: fulano, Anderson, está sabendo de fulano? Meu companheiro de quarto? Claro. Pois é, ele vai casar. Ué, nem me falou? Vai casar depois de amanhã. Estava sabendo não, eu sabia que ele era noivo, mas que bom, parabéns para ele, para a noiva, parabéns para o neném. Que neném? Você não sabia não? Ela está grávida. Não, isso é boato. Ué, que isso? Isso é boato. Não dá nem tempo. Se ela está grávida agora, quantos meses? Já está para nascer. Quem vai casar agora? Não, para ela estar grávida agora, só se eles tivessem tido nas férias, né? Julho. Não, mas vocês... Isso é boato, isso aí ainda é o grupo que não permitiu que ele fosse pastor auxiliar na igreja tal. E o indivíduo falou: Anderson, acorda. Eu falei: não, ele é meu irmão, jamais que ele faria uma coisa dessa e não me contaria. Tá bom. Chega no mês de fevereiro, retorno ao seminário. Quando eu retorno ao seminário, encontro um grande amigo em comum, ele me vai e disse: olha,
Que bom, Anderson, que você está aqui e tal, como é que foi as férias? Ah, foram ótimas, lembra de fulano? Eu soube que ele casou, mas inventaram que ele teve um filho. O indivíduo falou, sim, a criança já nasceu, Anderson. Você não soube, não? Como assim a criança já nasceu e não me falou? Anderson, acorda. Falei, não, cara, o que eu sei é que aquele fulano de tal queria a igreja dele, mas... Não, Anderson. Eu estava na reunião em janeiro. Estávamos eu e os dois. E o pastor e o conselho disseram, vocês dois vão trabalhar na igreja, mas eu quero fulano daqui a um ano como meu auxiliar. Ele sabia disso o tempo todo. Eu falei, não, sabia, Anderson, eu estava lá. Isso me deu assim uma tristeza. E eu sabia que um dia eu ia encontrar com aquele indivíduo que eu achei que era o errado na história. E sucedeu que deu uma semana, ele já era pastor ordenado, foi dar uma aula no seminário, encontrei-me com ele no estacionamento indo embora, e cheguei para ele e disse o seguinte, fulano, eu quero lhe pedir perdão, porque naquele dia você estava no corredor e você estava sofrendo de falsas acusações, e eu fui um dos muitos otários e idiotas que comprei um barulho que não me pertencia e você era inocente. O que eu fiz a você, um crente não faz e um homem também não faz. Se você quiser resolver como crente, você pode entrar em contato com o meu presbitério e pedir minha cassação. Se você quiser resolver como homem, você pode ficar à vontade também, porque eu nada farei. Tudo o que você fizer comigo é pouco, porque o que eu fiz a você não é atitude de crente nem de homem. E eu estou aqui para pagar em qualquer das instâncias a acusação que eu fiz a você. E ele olhou para mim, sorriu, estendeu a mão, eu apertei a mão dele, ele me puxou, falei, agora vai apanhar. Ele me puxou, me deu um abraço, me deu um beijo, falou, Anderson, naquele dia eu sabia que você era inocente. Foi só você enganado, não, Anderson. Estava todo mundo enganado nessa história. Anderson, eu assumi a igreja agora em janeiro. O que teve de pai, de mãe, de adolescente, de jovem, entrando no gabinete pastoral para ir às forras, porque eu era o usurpador do lugar de fulano, e eles começaram a me contar a história e daqui a pouco estava todo mundo chorando, porque percebiam que não tinha nada a ver com isso, era mentira. Anderson, esquece, você está tranquilo, você está em casa, conheço você. Falei, bom, você podia ter falado. Ele, Anderson, em épocas de histeria, você ganha ficando quieto. Nunca mais esqueci essa frase. Em épocas de histeria, você ganha ficando quieto. Um ano seguinte, meu último ano de seminário, eu sem campo lá em Campinas, precisando apresentar relatório ao presbitério de atividades, podia fazer como muitos faziam, rabiscado o meu próprio dedo. Falei, não, tem que trabalhar de fato. Cheguei até ele e falei, fulano, eu preciso preencher meu relatório. Será que eu posso dar uma aula de escola dominical em um feriadão que você não esteja, o pastor não queira abrir a igreja? Eu abro só para poder chegar lá, mesmo sabendo que não vai ninguém, para no final eu poder escrever no relatório que eu estive na igreja, à disposição para dar uma aula, que eu não quero mentir no relatório. Você deixa? Ele virou para mim e falou, isso eu não vou deixar não. Falei, poxa, pensei que tinha perdoado, né? O homem é assim mesmo. Isso eu não vou deixar não, Anderson. Eu quero você todo domingo do meu lado, você vai ser meu professor da escola dominical da mocidade da igreja. E a minha primeira aula foi esse testemunho que eu estou dando aqui. Vivemos a época do cancelamento, das falsas acusações, das denunciações caluniosas, onde a histeria coletiva toma conta, e quando você vê, já foi. Talvez você tenha passado por isso. Talvez você esteja tranquilo, e quando você percebe, está todo mundo contra você. Mas talvez você já tenha ficado do lado contrário. Você comprou barulho e conversas ouvidas de terceiros, quartos e quintos, e depois caiu a ficha para você
que não era nada daquilo. O que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso? Primeiro, características das pessoas quando ouvem falsas acusações a seu respeito. Vamos colocar que é você o indivíduo que está sofrendo. Quais são as características das pessoas que estão comprando um barulho que nada tem a ver com elas e é mentira acerca de você? Primeiro, é o que o texto nos ensina. As pessoas caminham juntas. Pedro andava junto. De repente, no verso 54, então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Levaram Jesus. Pedro seguia de que forma? De longe. Você era muito amigo, você era amigo de todo mundo estava com você. Em determinado momento você começa a perceber que você está meio sozinho, sabe? Você começa a perceber que está rolando um vazio perto de você. E aí eu te dou uma dica de quem passa por isso de tempos em tempos, 24 horas por dia. Se as pessoas não estão falando com você, é porque você é o assunto, tá? Guarde bem isso. Se há um vazio ao seu redor, é porque você é o tema das conversas dos outros. Mas nós vivemos tempos também esquisitos. Infelizmente, nós vivemos uma época de excesso de comunicação. Nessas últimas semanas, tentei me desligar do WhatsApp de qualquer jeito, consegui com muito custo, mas você tem que voltar, senão as pessoas acham que você está chateado. É uma linha tênue, mas Pedro estava sempre junto. É Jesus ser preso, já começa a dar uma distância. Primeira característica das pessoas que compram falsas acusações ao teu respeito: observação à distância. Segundo, verso de número 55, quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar aonde? Entre eles quem? Entre eles quem? Os demais discípulos? Pois é. Segunda característica, o indivíduo começa a buscar aceitação no grupo de pessoas que está queimando você. Terceira característica, verso de número 57, negação da pessoa. Uma mulher disse: esse estava com ele, verso 57, mas Pedro negava dizendo: mulher, não o conheço. Não o conheço. Não conheço quem? Seus amigos vão começar a dizer que não te conhecem não, tá? Vão começar a dizer que não sei quem é não. Outra, verso de número 58, pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava e disse o quê? Todos: homem. Primeira coisa, nega a pessoa. Agora ele nega a si mesmo. Ele era discípulo, mas nessa hora o que ele diz? Sou eu não. Sou eu não. Outra, verso de número 60, 59 e 60, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Em outras palavras, observação à distância, busca por um outro grupo para ser aceito, negação da pessoa, negação de si mesmo e agora, em último lugar, negação do tema. Você é evangélico, né? Não sou não. Você professa Jesus, né? Nem conheço. O que você acha do Evangelho de Jesus? Eu desconheço esse assunto, isso é muito amplo. Características das pessoas quando compram falsas acusações. Características dos acusadores e aqueles que te acusam de algo que na verdade você não fez. E quando você é o falso acusador e é o mentiroso. Verso de número 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? Falsa acusação sempre é marcado de zombaria.
Você não consegue conversar com as pessoas, porque as pessoas não estão conversáveis. As pessoas estão debochando de você o tempo inteiro. O tempo todo elas começam a tirar sarro. Elas não querem esclarecer assunto. É zombaria e agressividade. Zombaria e agressividade. Zombaria e agressividade. Verso de número 65. E muitas outras coisas diziam contra ele, fazendo o quê? Como que Jesus reagiu a isso? E agora, igreja, é o nosso ponto de corte aqui nesse sermão. Tá bom? Agora você tem a opção entre querer resolver as coisas como você sempre resolveu e tomar a posição, a metanoia, a mudança, a conversão de querer seguir o que diz o Evangelho de Jesus. Agora é seu momento de decidir. Para alguns, esse sermão vai ser mais uma informação, obrigado. Para outros, eu tenho que anotar, tenho que ver domingo que vem na internet, porque agora, quando me acontecer, Jesus me ensina como lidar com isso. Se você quer que Jesus te ensine como lidar com isso, pode anotar. Diante de zombaria e agressividade, versos 63 a 65, o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Não, senhores. Não, senhores. Você ser blasfemado, zombado e agredido. Qual foi a reação de Jesus? Foi a maior de todas. Jesus nunca se concentra no indivíduo. O tempo todo ele está olhando para ele. Quando alguém zomba de você e você não reage, você não está perdendo para ele, você está ganhando de você mesmo. Não tem a ver com o outro. Evangelho não é o outro. Evangelho sou eu. Evangelho é o velho homem que precisa morrer e dar lugar a Jesus. Ah, Jesus foi zombado e blasfemado e nada fez. Não. Ele ganhou dele mesmo. Porque qualquer um reagiria da forma como você está habituado a reagir, ou como eu muitas vezes já reagi. Mas Jesus, não. Ele ganhou de si. Jesus venceu a sua natureza. Jesus, como homem, carne humana, venceu de si mesmo. Quando alguém te denunciar de forma caluniosa, blasfemar, agredir você verbalmente, e você ficar quieto, saiba de uma coisa: você não perdeu para aquela pessoa. Você conseguiu ganhar de você. Porque se você revida, você perdeu para você. E não tenha dúvidas que você pode perder para o outro. Nunca se rebaixe ao nível de reagir zombaria com zombaria, blasfêmia com blasfêmia. Não, você vai estar se rebaixando. Se você rebate histeria com histeria, você se tornou histérico. Mas talvez você diga: pastor, eu não tenho sangue de barata. Graças a Deus por isso, porque 2 vezes por mês você recebe o sangue de Cristo. Você não tem sangue de barata, não. É verdade, eu concordo com você. Pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Besteira. Qualquer um te mete a mão na cara e te derruba. Qualquer um pega uma máquina, tosa seu cabelo. Qualquer um bate essa foto, joga na internet. Qualquer um expõe tua nudez. Qualquer um levanta a tua vida e te desarticula. Besteira. Quais são as pessoas que levantam falsas denunciações, aliás, denunciações caluniosas contra você? Está vendo? Elas não têm nome. Mas você tem nome, RG, CPF, endereço, foto como crente dentro da igreja. Só você tem a perder. A palavra do Senhor ainda diz: quais são as características dessas pessoas, que mais elas fazem? Verso de número 67, elas buscam que o tempo todo você afirme a sua identidade.
Se tu és o Cristo, dize-nos o tempo todo. Se tu és o Cristo, fala. Como que Jesus reagiu? Se vou-lo disser, verso 67, não acreditareis. Jesus faz isso todo o seu ministério. Quando João manda perguntar a Jesus, é ele o Messias ou vai vir outro? O que Jesus responde? Diz para João que eu sou o cara. É isso? O que ele responde? Vocês digam lá para o meu primo que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mudos estão falando e os pobres estão recebendo o evangelho. Acabou. Em outras palavras, nunca diga você de si mesmo. Deixe que as pessoas e a sua postura falem de você. Nunca. Nunca. Jamais. Jamais. Quem é você? No máximo, sou quem o senhor está vendo. E tem dias que até eu não me reconheço, tá? Nunca fale de você. O Evangelho o tempo todo diz, quando você entrar em um ambiente, senta lá no final. Porque aí quando passar o dono da festa vai te olhar e vai dizer, não, você, vem cá, senta aqui na frente, você é meu convidado. Para não acontecer que se você sentar na frente, o dono da festa diga o quê? Licença, a minha avó está vindo aí, o meu tio, você pode dar espaço, você pode sentar lá atrás? Fica feio. Evangelho, o tempo todo, ninguém tem que saber quem você é. Nem Jesus falava quem ele era. Perguntaram para o cego, quem foi que te curou? O que o cego disse? Não sei, só sei que eu era cego, agora eu estou vendo. E aí Jesus, quando encontra, diz, você está bem, né? Estou bem. Olha, então não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ah, foi o Senhor que me curou? Foi, mas não fala para ninguém não. Jesus é o maior anti-marketing dele mesmo. Não diz quem é. Quando dizem para ele, quero te seguir, vai para casa. Vai para a tua família. Queridos, cuidado quando as pessoas mandarem, zombando e blasfemando, mandar você provar quem você é. Você não tem que provar nada para ninguém. Se a sua convivência com as pessoas não provou quem você é, não vai ser você falando, amigo. Você não tem que provar nada. Deixe que as pessoas percebam quem você é. Prosseguindo, a palavra do Senhor ainda diz, verso de número 69, sabe por que Jesus, ele não dizia quem ele era? Olha o verso 69, olha o que ele disse, todos, desde agora estará sentado o Filho do Homem, aonde? Preste atenção, preste atenção, todas as vezes que reunirem-se para blasfemar, para zombar de você, histericamente agredir você com palavras e mandarem você reafirmar sua inocência, saiba de uma coisa, você está perante um tribunal divino, não é aquele tribunal humano. Quem te julga é Deus, não são as pessoas. Se você reagir como as pessoas esperam, você perdeu. Mas se você reagir como o Filho do Homem reagiu, você está igual a ele. Tudo falaram para Jesus o que ele diz. A partir dessa hora, o Filho do Homem já está sentado à destra de Deus. Em outras palavras, eu já transcendi essa realidade. Isso aqui para mim já acabou. Morri aqui. Agora é tão somente o fluxo do que tem que acontecer. Mas eu já estou glorificado ao lado de meu Pai. E acabou-se. O tempo todo. Que grandeza. As pessoas caluniam, falam, e sabe o que você diz? Eu presto contas ao meu Pai Celeste. E é Ele quem humilha, é Ele quem exalta. Está nas mãos de meu Pai.
e nada falarei. Silêncio, meu amigo. As pessoas estão falando muito, falam muita besteira. As pessoas estão muito insensíveis. É palavrório o tempo todo. Falam sem nem perceber que estão falando, agridem sem nem perceber que estão agredindo. Silêncio, amigo. Quietude. Ninguém pode utilizar uma palavra sua contra você. Sabe por quê? Porque não sai palavra da tua boca. A palavra do Senhor ainda diz: mais características de falsos acusadores. Verso de número 23, aliás, capítulo 23, versos de 1 a 7. Olha só o jogo de empurra, guarde isso. Nunca é sobre você, sempre é para mentir e fazer jogo de empurra. Basicamente, ele vai até Pilatos, aí Pilatos diz: espera aí, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar para Herodes. Aí Herodes olha e diz: não, mas ele é Galileu? Ah, então o endereço dele não é aqui não, a jurisdição é lá, joga ele para lá de novo. É isso. As pessoas te acusam, as pessoas te agridem, mas sabe de uma coisa? Ninguém tem a coragem para tomar uma atitude em relação a você. Porque quem vive de forma histérica, blasfema, levantando falsas acusações, só pode ser um indivíduo covarde. Vai para Pilatos. O que Pilatos faz? Joga para Herodes. O que Herodes faz? Volta para Pilatos. Ainda dá uma desculpa. Não, ele é Galileu? Ah, então ele não é jurisdicionado aqui não. Volta para lá. Remete o processo para lá de novo, porque não quero saber disso. Isso é um abacaxi enorme. Mentira e jogo de empurra. Verso de número 3. Versos 2 e 3. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César. Olha isso. E afirmando ser ele o Cristo, vírgula, o quê? O rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: é o Senhor que está dizendo. Silêncio. Não entra numa rinha que não lhe pertence. Que tem de crente perdendo a cabeça, rapaz. E discute, e bate boca. Eu nasci em Madureira, fui criado... Madureira ou Cascadura? Cadê? Foi Madureira ou Cascadura, mamãe? Cascadura. Nasci em Cascadura, fui criado no Falete, em Santa Teresa, mas eu acho que fui criado no local errado. Eu acho que corre em mim sangue britânico, sabe? Que eu detesto barraco. Eu detesto barraco. Conforme eu vou envelhecendo, então, detesto até gritaria para comer. Pelo contrário, para comer, quanto mais titiliano for o local, para mim melhor. Quanto mais penumbrado, mais silencioso. Se você passar por um local e você disser assim: não dá para enxergar nada lá dentro, não tenha dúvida, eu estou lá dentro comendo. Não tenha... É ou não é, Marco? Quando você passar por uma porta e disser: isso aí nunca que pode ser um restaurante, eu estou lá comendo. Tranquilo. As pessoas estão muito barraqueiras, rapaz. Você vê que Deus encarnado, que com uma palavra manda o vento cessar, manda o trovão se calar, manda a água acalmar. Jesus nunca fez barraco. Só tem um versículo que diz que ele chorou, e é só assim: Jesus chorou. Mas hoje os crentes, não sei. A palavra do Senhor diz que nós somos ovelhas, mas parece que os crentes hoje querem ser pitbulls. E o trabalho pastoral é cansativo, porque você o tempo todo pega a ovelhinha e diz: ovelhinha, vou te dar um banho para você ver que você é ovelha. Você limpa a ovelha e diz aqui, você no espelho, ó, ovelha. E ela diz, ovelha. Aí ela vai para a rua. Daqui a pouco ela volta dizendo, pitbull. Aí você, não, ovelhinha, até ovelha. Ela te morde achando que é pitbull. Ela pula em você como se fosse pitbull. Ela é tão fofinha, tão gostosa de pegar. Aí você pega, limpa, tosa, ó, você é ovelha. Aí não dá um mês, ela volta dizendo, sou pitbull. Trabalho pastoral, o tempo todo.
Cuidado, porque essa veia, esse viés de que faço e aconteço, eu falo mesmo, isso muitas vezes é para mascarar um transtorno de personalidade, tá? De repente você pode ter um transtorno cluster B, você pode ser histriônico, pode ter um transtorno borderline, mas aí você mascara isso como se fosse ímpeto. Às vezes não é não. Às vezes é um transtorno que pode ser tratado. Porque se não tratar, perde quem está ao seu lado. E o evangelho, então, não se cria nesse coração. Prosseguindo, empurraram Jesus para Herodes. Herodes empurra para Pilatos. Versos de 8 a 11. Olha isso aqui, gente. Leamos todos. Aliás, primeiro as mulheres. 8. Herodes, vendo a Jesus, porque esperava que ele fizesse o quê? Convertesse a sua família, não é isso? O que está escrito aí, mulheres? Todas as vezes que fizerem falsas acusações contra você, ninguém quer resolver problema nenhum. As pessoas só querem circo. As pessoas só querem palco. As pessoas só querem circo. E você não é palhaço para ficar dando palco, para dançar para essas pessoas. Acorda. Ninguém está nem aí para você. As pessoas só querem falar mal de ti porque tu é a bola da vez, é o cirquinho. Olha o que Herodes faz. Que bom, faz tempo que eu queria vê-lo, que eu quero ver ele fazer algum negócio. Fazer um sinal, um malabares com algum raio. Quem sabe ele manda dividir a água que tem aqui no meu copo. Quero um sinal, quero me alegrar, quero me divertir. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Verso de número 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com homens, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto e o devolveu a quem? Vê como é que é circo? Aí sabe o que acontece? As pessoas inventam mentiras contra você, aí o que você faz? Muitas vezes, entra nesse circuito, aí começa a se mutilar. Já que eu não presto, então eu vou andar feio. Já que eu não presto, então eu não vou me cuidar. Já que as pessoas falam isso de mim, eu vou cometer aqui uma atrocidade. Sei lá, vou marcar meu corpo com forma de protesto, alguma coisa. Exatamente o que elas esperam. Elas botam você nu para botar uma roupa de palhaço. E todas as vezes que você não se cuida, você está confirmando que está nesse circo, nesse picadeiro. Faça isso não. Seja você mesmo. Olha o que Pilatos faz, olha o que Herodes faz. Quer um sinal. Não vem sinal? Então veste ele de palhaço, bota um manto aí aparatoso. Nesse homem que não fala nada, a gente não tem o que tirar para poder falar mal dele. A palavra do Senhor ainda diz, naquele mesmo dia, verso 12, todos, Herodes e Pilatos o quê? Fizeram o quê? Pois antes viviam como? Você não entendeu que nessa história toda ninguém era teu amigo? Você não entendeu que não se rasteja por amizade? Você não entendeu que tem quem arrebenta você, quem fala de você de forma mentirosa, nunca foi teu amigo? Pelo contrário, quando as pessoas não prestam, elas se unem em prol daquilo que é ilegítimo. Lembre-se, a amizade é um encontro de afinidades. Se você não gosta de fofoca, você não anda com... Mas se você gosta de fofoca, você anda com... Se você não gosta de briga, você não anda com quem gosta de... Mas se você gosta de brigar, você anda com quem gosta de... É isso. Isso é que é amizade, gente. A amizade é um encontro de afinidades. Se você conhece pessoas do seu círculo de relacionamento que são fofoqueiros,
Não tenha dúvida, você vai saber quem gosta de fofoca ou não, vendo aquele que está andando com aquela pessoa. Mas é tão óbvio isso. Herodes e Pilatos, eles eram o quê? Farinha do mesmo saco. Nós somos inimigos, mas para ver alguém bancando o palhaço na nossa frente, a gente se resolve na hora. E aí você, tadinho, discípulo de Jesus, todo errado porque está querendo reagir como se o teu fora, a tua instância fosse nesse mundo, aí você fica triste quando vê que pessoas que não se falavam se juntaram com o objetivo de te destruir. Mas isso está na Escritura, filho. A história da humanidade é essa. E olha o que a palavra do Senhor ainda diz, verso 17: e era-lhe forçoso, de novo, Pilatos, e era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este. Este quem? Mas era para soltar quem? Solta-nos. Sabe o que significa Barrabás? Bar é filho. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Bar Tiago, filho de Tiago. Quando chegam para Pilatos, diz: vocês querem soltar quem? Jesus ou esse outro aqui? Qual era o nome do outro? Bar-Rabá, Rabi, Rabone. Abá significa o quê? Pai. Vocês querem que solte Jesus ou vocês querem que eu solte o filho do Pai? Abá. E qual é a resposta? Preferimos o filho do Pai. E que se dilacere o Filho de Deus. Em outras palavras, a coisa só piora. Porque não apenas arrebentam com a sua vida, mas sabe o que eles fazem? Escolhem uma outra pessoa para botar no teu lugar. É assim, igreja. Esse é o modus operandi. Você nunca vai poder dizer que não sabia como as coisas são, porque o Evangelho está te descrevendo isso assim, ó, em letras garrafais. E outra coisa, se não tem crime, o que Pilatos faz? Verso 22. Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o que eu faço? As pessoas só querem te castigar, meu amigo. Ninguém quer que você morra, não. Mas elas só querem ver você moído. E o que você tem feito? Reagido, devolvido o zap, postando troço em Face, Instagram, aprontando muito no Twitter, sei lá. Se você ainda tem MySpace ou Orkut, arrebentando lá no Orkut, no MySpace, sei lá. Botando cartinha escondida na correspondência dos outros, caninho dos outros, fazendo nota pública de desagravo a si mesmo, se mutilando. Eu vou botar aqui, sei lá, a marca no meu corpo como prova desse momento. Não, faça isso não. As pessoas só querem te castigar, te moer. E aí o que você faz? Você mesmo se castiga. Você mesmo se mutila. Não faça isso. A palavra do Senhor ainda diz, no verso de número 28 a 31, porém Jesus, aliás, já na crucificação rumo ao Calvário, seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: todos, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Você sabe qual é o fim das pessoas que levantam falsas acusações
sobre alguém que é filho de Deus? Você sabe o fim das pessoas que levantam denunciações caluniosas sobre um discípulo de Jesus? Lucas, capítulo 22, verso de número 62. Qual foi a reação de Pedro quando o galo cantou 3 vezes? Aliás, quando o galo cantou, depois de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes. Então Pedro, saindo dali, chorou, e chorou com amargura. Verso de número 48, capítulo 23. Jesus é preso, é espancado, tem a via crucis, é crucificado, e ele morre. Verso de número 48. E todas as multidões reunidas para este, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo-nos. Você quer viver amargurado? Vale a pena? Talvez você nessa manhã esteja aqui, talvez pessoas na sua família, esses grupinhos de zap dos infernos, que é a reunião de família muitas vezes, talvez pessoas na sua família se reuniram para arrebentar com alguém, está lá você. Talvez num grupo de trabalho, está todo mundo falando de alguém, está lá você. Não faça isso. Não é coisa de homem. Não é coisa de discípulo. E todos aqueles que se levantam de forma caluniosa contra alguém que Deus levantou, a Bíblia diz que o resultado é o choro amargurado. Fuja disso. Fuja disso. Muito pelo contrário. Você está sabendo da última? Não me interessa. Fulano fez uma coisa terrível. Milagre seria se você falasse bem de alguém, passar bem. Fuja disso. Foque em você. Meu irmão, minha irmã, você tem tanta coisa para resolver na tua vida. É tanto exame de saúde que você tem que fazer, mas está empurrando, achando que vai ter final feliz, é sua missão com a própria saúde, achando que vai terminar num arco-íris e ganhar um pote de ouro, né? Vai dar tudo certo. É tanto problema que você tem que resolver na sua vida, mas você não resolve, e acha que no final vai ter final feliz essa história. A gente sempre acha que vai vir um milagrinho, né? Para dar uma ajeitada, né? Esse milagrinho se chama incomodar os outros para resolver um problema que era teu. Esse é o milagrinho. É contar com a graça e a misericórdia de Deus. Esse é o milagrinho. Foque em você, foque na sua vida. Mas talvez você diga para nós encerrarmos: pastor, puxado, hein? Puxado, pastor. Pastor, estou passando por isso. Se Deus sabe que eu sou inocente, pastor, por que Ele permite isto? Qual o ganho que se tem nesse sofrimento sem fim? Abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 6, verso de número 5. Hebreus capítulo 6, verso de número 5. Perdão, Hebreus capítulo 5, verso de número 8. Hebreus 5, verso de número 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por Deus, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você quer ser filho? Você já é filho.
Mas sabe uma coisa que o sofrimento nos traz? Que nós só aprendemos através do sofrimento? Obediência. Coisa linda o testemunho do Maurício aqui agora há pouco. Talvez todos nós aqui, estamos aqui, daqui a pouco a gente vai escolher onde vai comer, onde vai almoçar, vai escolher o Uber que vai pegar, daqui a pouco uma mega confraternização no abrigo presbiteriano, coisa linda, maravilhosa. Aí você tem um irmãozinho que diz aqui, gente, ó, se dá para ir a pé na padaria, se dá para escolher um pão, já está valendo. Ele, embora sendo filho, mesmo tendo suas orações ouvidas, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Como nós nos tornamos desobedientes também nessa pandemia. Como nós nos tornamos donos do nosso próprio ventre, da nossa própria consciência, nesta pandemia. Ele se tornou obediente, mediante o sofrimento que lhe foi imposto. E se Jesus, Deus encarnado, aprendeu a ser obediente através do sofrimento, quem é Anderson Dias de Abreu? Respondo, é o maior dos pecadores. É o que não vale nada. É o que precisa sofrer para aprender a ser obediente. Igreja Presbiteriana da Tijuca, o Pai permite sofrimento para que nós aprendamos a obediência. E se estamos sofrendo, é porque falta aprender um tiquinho mais de obediência. A palavra do Senhor diz que aqueles que se exaltam são o quê? Humilhados, do original, da raiz, humus, que significa o quê? Terra. Aquele que se joga lá para cima, o que Deus faz? Não, volta aqui para o chão. Bota o pé no chão, bota o pé na terra. E aquele que vive com o pé no chão, o que Deus faz? Vou te dar um negócio que você nem sabia, que você vai voar. Toma. Quando é Deus que nos faz voar, é maravilhoso. Mas quando é o nosso ego que infla, Deus tem que colocar o nosso pé em terra. Igreja da Tijuca, sejamos todos nós aqueles que prestam o serviço maravilhoso ao outro, pelo menos do benefício da dúvida, e acima de tudo, o amor. Amém, igreja? Nesse espírito, coloquemo-nos de pé. Gênesis capítulo 28, versos de 18 a 22. Gênesis capítulo 28, versos de 18 a 22. Tendo levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, e então o Senhor será o meu Deus. Todos. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O dízimo foi instituído por Moisés, não é verdade? Lá no Pentateuco. Não é isso? Não é isso? Não? Não, que está aqui, ó. Jacó. Ainda no primeiro mundo, no primeiro momento da humanidade, você tem um homem que diz que dízimo é um ato de gratidão. O dízimo caducou porque a lei caducou. Lei caducou? Agora pode matar o outro, é isso? Pode falar mal do outro, é isso? Pode roubar a mulher do próximo ou o homem da próxima, é? Caducou? Estou sabendo, não. Não caducou. Se cumpriu em Jesus. E uma vez que se cumpre nele, é o nosso tempo
de gratidão. Louvemos ao Senhor com o hino de número 288 do Inário Novo Cântico. E enquanto louvamos ao Senhor, todos nós somos livres para consagrar a Ele nossos dízimos e as nossas ofertas. Cantemos. Deus seja louvado. Oremos, consagrando ao Senhor nossos dízimos e ofertas, e lembremos de, ao longo de toda a semana, orar pela nossa missionária Mariana Garcia, que está lá no campo de Pindorama, em São Paulo. Oremos com o nosso irmão diácono Marcos Soares. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas entregues à tua casa, ó Pai. Ó Senhor, nós sabemos que através dessas ofertas e dízimos podemos abençoar os irmãos que estão nos campos missionários e atendermos também as instituições que essa igreja também sustenta. Ó meu Deus, seja com aquele que é quem sustenta o seu dízimo a cada mês, ó Deus. Ó meu Deus, abre portas de emprego àqueles que necessitam, Pai. Ó Senhor, te agradeço, ó Deus, por tudo que tem nos dado. Ó Senhor, eu te peço uma bênção especial à missionária Mariana Garcia, que está no campo Pindorama, em São Paulo, ó Deus. Ó meu Deus, seja com ela e nada lhe falte, ó Pai. Te peço também que o Senhor seja com o conselho dessa igreja, ó Pai, para que este recurso seja aproveitado da melhor maneira possível e nada se perca, ó Pai. É isso que te peço, já agradecido, em nome do seu Filho amado Jesus, em quem nós cremos. Amém.
Em toda e qualquer circunstância humana, você só presta contas ao Senhor Jesus. E não importa o que é falado ou é dito, não importam os laudos ou diagnósticos, quem determina o rumo da sua vida é o Senhor Jesus. Se Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, e negou-se a servir como escândalo, pelo contrário, ganhou a si mesmo, assim também vivamos nós. Você só tem um adversário, que é você. Os outros pouco importam. Você só tem um adversário, que é você mesmo. Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. O mundo, ele não pode deter o seu futuro. Você só tem um adversário, que é a sua própria carne. E com relação a isso, no Evangelho, você está liberto para obedecer o que o Senhor Jesus diz. Amém, igreja? E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, discípulo de Jesus. Repouse sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Repouse sobre toda esta igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que a graça